sejam bem-vindos ao Atitude Vision. Eu sou o Pedro Vux, eu sou pastor de rede aqui na Igreja Batista Atitude e é um prazer ter esse tempo de troca, de crescimento, de avanço com você, que é um líder, que é um futuro líder, que é um admirador das ideias sobre liderança. Esse tempo é para isso, para como líderes, ou como futuros líderes, ou como membros da igreja que devem zelar por uma boa liderança, recebermos capacitação, alimento, direcionamento para fluir em uma direção de avanço. Quando eu falo que o membro deve olhar para a liderança e observar a liderança, não é só com um olhar de admiração, mas com um olhar de zelo, porque quando o líder está bem, a igreja vai bem. Então, o Atitude Vision também é para você, que de uma forma ou de outra faz parte de uma igreja, de uma santa igreja do Senhor. Então, amigos, hoje eu quero falar sobre o olhar do líder. O líder não é um robô. O líder não é alguém que vive desconectado da humanidade, vive desconectado da comunidade em geral. O líder não tem uma vida robótica, o líder não tem uma vida programada. O líder não vive dentro de uma bolha. O líder, ele precisa ter relacionamento. O líder precisa ter contato com outras pessoas, com outros líderes. Ele precisa ter contato com outros pensamentos. O líder precisa sempre se assentar na mesa, seja na mesa dele ou seja em outra mesa. Mas ele precisa estar na mesa para ouvir histórias. O líder é alguém que escuta. Então, hoje eu quero falar sobre o líder que escuta também. Quero falar sobre o líder que tem um olhar para o liderado e o líder que escuta o liderado. Então, o primeiro aspecto é o líder de célula que escuta. Para escutar, ele tem que se relacionar. O líder nunca vai saber o que está acontecendo com a célula se ele não se relaciona com a célula. O líder não pode aparecer só na hora da célula. O líder não pode delegar tudo. O líder não pode deixar tudo por conta dos outros e aparecer só nos principais momentos. O líder não pode ouvir só da boca de outras pessoas o que está acontecendo na célula. O líder precisa receber informações diretamente. O líder precisa ser alguém acessível para ouvir sobre as alegrias e sobre as tristezas de uma célula. Ele não pode terceirizar o ouvido dele, ele tem que ser o ouvido. Essa é boa. O líder não terceiriza o ouvido, ele é o ouvido. Sabe por que é perigoso terceirizar o ouvido? Porque o que o João ouviu vai ser diferente do que o Pedro escuta. Porque o João tem uma interpretação da situação e ele vai me entregar o que ele interpretou sobre a situação. Então, às vezes é um problema pequeno, às vezes é uma situação que não é tão complexa, e o João vai maximizar aquilo, ele vai deixar aquilo gigante, ele vai transformar aquilo num Monte Everest e vai me entregar aquela pedrita como um Monte Everest. É um problema pequenininho e ele vai me entregar de forma colossal. Então tem que tomar cuidado para não terceirizar o ouvido, porque às vezes o problema fica maior do que de fato é. Às vezes a situação fica mais complicada do que de fato é. Mas se sou eu que estou escutando, se sou eu que estou recebendo informação, se sou eu que estou captando, absorvendo aquilo que está sendo dito, é a minha interpretação como líder. É a minha interpretação como alguém que zela pelo crescimento imparcial daquela célula. Então o líder, ele tem que se relacionar para escutar. O líder não pode colocar outra pessoa para escutar para ele. Ele não pode ter um espião, ele não pode ter um mensageiro ali obscuro entre os irmãos, que é um leve trás. O líder precisa ouvir por si só. Então ele precisa participar de encontros de festividades, ele precisa participar dos casamentos, ele precisa participar dos encontros esportivos, ele precisa participar das celebrações que a célula propõe. Porque, caso contrário, ele nunca vai saber de nada. E, às vezes, ele pode ficar até chateado. Ele vai falar, eu sou o último a saber de tudo. Mas, obviamente, ele é o último a saber de tudo. É difícil chegar nele. Ele é inacessível. É complexo. Ele está envolto de muros.
ele não consegue se abrir para ninguém. O líder precisa se abrir para escutar. Um líder que é fechado nunca vai escutar as ovelhas, porque as ovelhas vão ter medo de chegar ali. As ovelhas não vão se sentir bem, as ovelhas vão se sentir acuadas ao olhar para aquele líder que é fechado. Então, se eu posso te dar uma dica, seja um líder agradável. O líder que escuta é um líder agradável. Agradável não quer dizer que você vai falar tudo que todo mundo quer ouvir. Agradável não quer dizer que você vai dar sempre os melhores presentes nos aniversários. Agradável não quer dizer que você vai sair todo dia para comer com os irmãos depois do culto. Agradável é ser um homem, é ser uma mulher que faz o bem e que propaga o bem aonde está. Isso é ser um líder agradável. Você às vezes vai estar exortando, mas a pessoa vai te ver como agradável. Você às vezes vai estar sendo mais pesado em uma disciplina, mas ainda assim é agradável. Por quê? Porque as pessoas te enxergam além daquele momento. As pessoas te enxergam além daquela situação e elas vão sempre falar com você, ainda que elas saibam que a sua tréplica ou a sua réplica às vezes vai desagradar elas, mas você sempre vai ser alvo de questionamentos, de desabafo, de confissões. O líder precisa ser esse recipiente que recebe confissões. Já parou para pensar que talvez você nunca ouviu uma confissão? Já parou para pensar que às vezes alguém ouviu uma confissão e você não ouviu uma confissão e às vezes você ficou chateado? Falou, olha, por que fulano ouviu sobre aquela situação e eu não ouvi? É porque o outro está mais disponível. É porque o outro está mais perto. É porque o outro está mais atento a necessidades, né? Então, para ouvir confissões, o líder tem que ser confiável. E como que eu vou me fazer confiável? Como que eu vou ser reconhecido confiável se eu não me relaciono com as pessoas? Então, um líder, para escutar, tem que se relacionar. Um líder que se relaciona vai ser um bom ouvinte, certo? Então, na sua célula, comece a ficar mais preparado para ouvir as pessoas. Comece a se preparar para ter relacionamentos onde coisas boas e não tão boas são entregues nos encontros. Agora eu quero falar sobre esse líder que escuta e agora, além de escutar, o líder tem que olhar. Então eu vou falar sobre 3 tipos de olhares que um líder deve ter. O primeiro olhar é um olhar imparcial. O líder tem que ter um olhar imparcial. Aí você deve se perguntar, olha, como que eu vou ser imparcial se eu sei que aquele ali é um futuro líder para multiplicar nele? Como que eu vou ser imparcial se aquele ali é um seminarista? Como que eu vou ser imparcial se aquele é um pastor? Como que eu vou ser imparcial se aquela é uma missionária? Precisamos ser imparciais. Ainda que nas nossas células existam todas essas histórias. Nós precisamos ter um olhar imparcial. Que tipo de imparcialidade esse olhar confere? De cuidado. Eu sou imparcial no cuidado. Eu cuido de todo mundo igual. Eu me entrego de forma pastoral para todo mundo igualmente. Esse olhar imparcial me faz ser mais reconhecido como líder. Se eu sou parcial no meu olhar, eu olho específico para esse ou específico para essa, a célula vai sentir. Tenha certeza que a célula percebe um olhar de parcialidade. Tenha certeza que a célula detecta quando o líder é parcial, quando o líder olha de forma privilegiada para alguém. Então, policie o seu olhar. Toma cuidado com o seu olhar, seja imparcial, olhe para todos, veja a rede social de todos, procure saber sobre todos, ore por todos, veja a realidade de todos, não foque somente em um ou em outro, olhe para todo mundo. O líder tem que ter um olhar imparcial, o líder precisa entender que ele cuida de um rebanho e nesse rebanho as ovelhas vão ter particularidades. Aí sim, no cuidado, ele vai ter um olhar diferente. Então, o primeiro ponto é um olhar imparcial, olhar para todo o rebanho. O segundo ponto é um olhar do presente. Por que o líder tem que ter um olhar do presente? Porque agora ele encontrou o Marcos no meio daquele rebanho.
E o Marcos tem peculiaridades. O Marcos tem características especiais. O Marcos tem um potencial para ser um exímio pregador da palavra. O Marcos tem capacidade para ser pai de multidões. Então eu tenho um olhar do presente. Esse é o presente do Marcos. Então, no discipulado, então no trato pessoal, eu foco no Marcos a partir do que eu enxergo nele no presente. Você está entendendo? Eu enxerguei no Marcos uma capacidade e agora eu trabalho nessa capacidade no presente. Eu potencializo ele, eu estico ele, eu entrego munições para ele, eu entrego características que ele ainda não percebe que tem. Então eu posso dizer para ele assim, olha, você é um exímio líder. Não, mas eu não sou. É sim, é um exímio líder. Olha, você é um cuidador de gente que você não imagina que é. Aí aquela pessoa vai falar, você como líder tem um olhar do presente, vai falar com ela, tem sim, tem um olhar do presente. Esse olhar mostra quem a pessoa é para ela mesma. Então um líder tem que ter esse olhar do presente, e ele só vai ter se ele se relacionar, ele só vai ter se ele for imparcial. Então o líder tem que ter um olhar do presente. Por que é do presente? Porque eu estou olhando agora. Eu não estou olhando para o passado dele. Eu estou olhando para o agora. Deus me entregou ele agora. Se ele contar sobre o passado dele, eu vou trabalhar em aspectos que precisam ser trabalhados. Mas às vezes ele já foi curado, às vezes já é página virada, às vezes Deus já fez uma obra na vida dele. Eu não preciso ficar revirando as coisas, eu não preciso ficar sempre voltando. Claro que se tiver alguma situação que é confusa, alguma situação que é complexa, alguma situação que não é legal, alguma situação que não é favorável, que tem a ver com ética, que tem a ver com caráter, que tem a ver com, às vezes, alguma situação policial, eu vou trabalhar, mas talvez já está tudo resolvido, foi questões de adolescência, foi questões de juventude, foi questões de desequilíbrio, já foi tratado, então eu tenho que ter um olhar do presente. Deus me entregou essa ovelha agora, mas ele teve um problema em tal igreja, mas ele teve um problema com tal líder, ele teve, comigo vai ser diferente. Eu vou capacitá-lo, eu vou muni-lo, eu vou inspirá-lo, eu vou trabalhar nesse homem, eu vou trabalhar nessa mulher para chegar em um lugar que nunca chegou. Então o olhar do presente também me desprende de traumas do passado. Se você está anotando, anota isso. Um olhar do presente me desprende de traumas do passado. Eu não estou pagando a conta de outra igreja. Eu não estou pagando a conta de outra liderança. Está na minha mão, eu cuido. Está na minha mão, eu capacito. Está na minha mão, eu estico. Está na minha mão, eu desenvolvo o que me cabe desenvolver como líder. Então, o olhar do presente é um olhar que tem que ser desenvolvido. Fatalmente, você pode ser convencido a olhar para trás. Está vendo aquela pessoa fluindo e você vai, deixa eu pesquisar, deixa eu ver. E às vezes você vai conversar com alguém que teve uma situação complexa com aquela pessoa. E o coração está machucado. O coração está ferido. Você vai ouvir sobre esse machucado, sobre essa ferida. Então nós temos que tomar cuidado sobre quem nós perguntamos, sobre as nossas ovelhas também. Porque Deus pode ter feito a obra ali, irmãos. Deus pode ter transformado aquela vida. Deus pode ter restaurado aquele coração. Deus pode ter feito uma obra magnífica ali, né? E nós não podemos ficar sempre revirando as coisas. Então um olhar do presente é que faz essa célula crescer. Um olhar do presente é que faz os líderes serem reconhecidos ali, é que faz ali as pessoas mais comunicativas serem reconhecidas, é que faz as pessoas mais criativas serem reconhecidas, é o que faz as pessoas mais articuladas serem reconhecidas. Eu estou vendo agora, eu estou olhando agora. Nós temos que ter um olhar do presente muito equilibrado, muito aguçado, muito alinhado com o olhar de Deus. Então, amigos, nós partimos agora para o último olhar. O líder tem que ter um olhar do futuro. Por que um olhar do futuro? Porque eu não quero que a minha ovelha permaneça na mesma condição para sempre. Eu não quero que a minha ovelha ela seja sempre do mesmo tamanho. Eu quero que ela cresça. Eu quero que ela desenvolva um ministério maior do que o meu. Então, esse olhar do futuro aponta para a ovelha um novo caminho. Qual que é o novo caminho? Uma multiplicação. Qual que é o novo caminho? Uma liderança consolidada. Qual que é o novo caminho? É um setor, é uma área, é um distrito, é uma igreja,
Esse é o novo caminho. É um ministério de pregação da palavra, é um ministério de intercessão, é um ministério de visitação, é um ministério abrangente no âmbito social, cultural, que vai dialogar e transformar a cidade. Então esse olhar do futuro desprende a ovelha de um arraial e leva ela a outros lugares. Ela vai forte, ela vai saudável, ela vai equilibrada, ela vai norteada, ela vai com raízes. A ovelha não vai desprendida, a ovelha não vai solta, a ovelha não vai ao vento, ela tem norte, ela tem propósito, ela foi inclinada para aquele lugar. Então esse olhar de futuro nós temos que ter. Esse olhar de direcionar, olha, faça um seminário, faça esse curso, olha, casa, olha, é bom você talvez mudar desse bairro se você tiver condição, ó, a escola do seu filho é um pouco confusa, daqui a pouco você vai ter uma dor de cabeça com seu filho, vai interferir na sua liderança. Então, nós temos que ter esse olhar do futuro para poder direcionar as pessoas para crescerem. Então, o líder, resumindo, para a gente fechar aqui, amigos, o líder tem que escutar. Para escutar, ele tem que relacionar. Depois disso tudo, o líder vai começar a olhar para a célula de uma forma específica, como líder. Primeiro, ele tem um olhar imparcial, um olhar que olha para todo mundo e cuida de todo mundo. Depois que ele viu todo mundo, ele começa a trabalhar de forma específica no presente daquelas pessoas. Ele começa a conhecer como aquelas pessoas são de fato, começa a saber como elas trabalham, onde elas têm mais afinidade, e depois disso ele potencializa essas pessoas com um olhar do futuro. Tenho certeza que você vai desenvolver uma boa escuta, que você vai desenvolver um bom olhar, tenho certeza que você vai ser um líder segundo o coração de Deus, que a sua célula vai crescer e que você vai se desenvolver muito como um líder. Que Deus te abençoe, que você tenha sempre um crescimento absurdo, exponencial, para a glória de Deus. Eu sou o pastor Pedro Vux, estou aqui para te servir. Que Deus te abençoe e fique em paz.